Domingo passado nós começamos uma série de estudos. Nós começamos a falar sobre os dons de mutualidade, uns aos outros. No Novo Testamento nós temos 25 dons diferentes, 25 dons de mutualidade, uns aos outros, uns para com os outros. E nós vamos fazer uma série de estudos com relação a esses dons. E o objetivo desse estudo é a edificação e a maturidade cristã dos irmãos. Hoje, nosso tema vai ser: consolai-vos uns aos outros. O texto base é 1 Tessalonicenses 4:18, mas nós vamos ler o texto a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nesse versículo 18 aí, que é o texto base da mensagem, mas nós lemos o contexto desse versículo. Vamos estar orando? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, prestando culto a Ti, louvando o Senhor. Que não seja eu a estar falando, mas o Espírito Santo esteja conduzindo. Que essas palavras que vão ser ditas, que possam tocar no coração de cada irmão. Muito obrigado por tudo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Hoje um grande desafio que nós temos tem sido o de ter uma palavra de consolo que venha ajudar aquela pessoa que está enfraquecida no corpo de Cristo. E a postura do cristão e da igreja, que tem a visão espiritual e é capaz de olhar para as pessoas com o olhar do Senhor, deve ser a de oferecer oportunidade de restauração através de palavras de consolo. Nós devemos ofertar amor e misericórdia em tempo oportuno ao quebrantado e contrito. E esse está sendo o grande problema que nós estamos tendo hoje. Não tendo essa palavra de consolo para com o irmão, principalmente dentro da igreja. Nós temos que ter a capacidade de perceber a necessidade do outro. Porque nós temos que estar ligados por cuidados de amor e com a preocupação que nós temos que ter de ser responsáveis pelo nosso irmão quando a pessoa precisa de um consolo. Nós, como cristãos, temos que estar sempre com a nossa mão estendida para levantar aquela pessoa que está aflita. Ajudar no processo de restauração e na continuidade de sua caminhada com o Senhor. Muitas pessoas desanimam. Muitas pessoas param no meio do caminho. Muitas pessoas
se afastam da igreja por pequenos problemas. Problemas que todos nós vamos ter na nossa vida. Aflições, preocupações. Nós estudamos o livro de Tiago e nós vimos que nós vamos ter aflições. A vida do cristão não é um mar de rosas. Nós vamos ter aflições, preocupações no nosso dia a dia. E muitas pessoas que estão fracas na fé, quando tem qualquer problema, elas se afastam. E onde estamos nós nesse momento para consolar e para ajudar essas pessoas? Para exortar elas, para você incentivar, para você levantar essas pessoas nesse momento. Nós temos que ser um instrumento de graça de Deus na vida do outro. Dentro do corpo de Cristo, dentro da nossa igreja. E o que está acontecendo nesse contexto, esse texto que nós lemos? Os tessalonicenses estavam se perguntando por que muitos de seus companheiros crentes haviam morrido e o que lhes aconteceria quando Cristo retornasse. Essa era a preocupação deles. E Paulo queria que eles entendessem que a morte não é o fim. Não é o final da história, a morte. E Paulo quis passar para eles que quando Cristo voltar, todos os crentes, mortos e vivos, serão reunidos para nunca mais sofrer ou morrer. Todos os crentes terão vida eterna. No versículo 15, Paulo fala da expressão pela palavra do Senhor. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor. O que quer dizer essa expressão, pela palavra do Senhor? Ele está se referindo a algo que Deus revelou a ele diretamente, ou a algum ensinamento de Jesus, que foi transmitido verbalmente pelos apóstolos ou por outros cristãos. Então, o que Paulo está dizendo tem base na palavra do Senhor. No versículo 16, ele fala de um arcanjo. O que é o arcanjo? O arcanjo é um anjo que tem uma posição de autoridade e liderança. E Miguel é o único arcanjo mencionado no Novo Testamento. Saber exatamente quando os mortos ressuscitarão em relação aos eventos futuros, aos eventos da segunda vinda, não é tão importante quanto saber por que Paulo escreveu essas palavras. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com os eventos futuros. Mas por que Paulo escreveu isso? A gente se preocupa mais com a segunda vinda, com o que vai acontecer, mas não com o principal da mensagem. E o que Paulo queria aqui? Desafiar aqueles crentes a confortarem-se, a se encorajarem-se mutuamente quando as pessoas a quem eles amam perderem um ente querido. Essa mensagem é uma mensagem de desafio para os cristãos. E essa mensagem também ela é um grande conforto quando a morte nos atingir. Ela está deixando claro para nós que nós vamos ressuscitar. E que nós vamos estar ao lado de Jesus. Teremos vida eterna. E o mesmo amor que nos une aqui, vai ser um amor muito mais forte que vamos estar unidos. Porque Cristo vai voltar e vai reinar eternamente. E pelo fato de Jesus ter ressuscitado, Ele nos dá a esperança que nós também ressuscitaremos. E todos os cristãos
que estiverem vivos na volta de Jesus, também viverão com Ele para sempre. Então a gente não precisa se desesperar quando um cristão morrer, quando uma pessoa querida, um membro da igreja morrer. Porque Ele nos dá a esperança que no futuro estaremos juntos na eternidade, junto com Ele. Porque Ele nos dá a esperança que Deus vai transformar as nossas tragédias em triunfos, nossa pobreza em riqueza, nossa dor em glória e a nossa derrota em vitória. Porque todos os crentes de todas as épocas da história estarão reunidos na presença de Deus, são e salvos. Essa é uma promessa que Ele nos deixou. E como Paulo confortou e tranquilizou os tessalonicenses, na igreja em Tessalônica, é nossa função também, é nossa obrigação confortar e tranquilizar uns aos outros com essa esperança da vida eterna. Agora eu pergunto para vocês, quem que é o nosso Consolador? O Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como também nós podemos se referir ao Espírito Santo? Quais outros nomes que ele tem? O Consolador. Qual outro? Intercessor. A gente costuma chamar ele de o Espírito. Espírito de Deus. Espírito da verdade. Espírito do Senhor. O Espírito Santo tem vários nomes. Sempre o Espírito de Deus, Consolador, Intercessor. E é Ele que nos consola. Qual que é o papel do Espírito Santo? E o Espírito Santo ele trabalha em perfeita união com o Pai e com Jesus. Cumprindo vários papéis. Vou citar tudo que o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas o Espírito Santo cumpre vários papéis. Ajudar-nos a viver de maneira reta. Receber as bênçãos do Evangelho. Ele dá testemunho do Pai e do Filho. Revela e ensina a verdade de todas as coisas. Só podemos receber um verdadeiro testemunho do Pai Celestial de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. A comunicação dele conosco transmite muito mais certeza do que qualquer comunicação recebida por meio dos nossos 5 sentidos. O sussurro do Espírito Santo fala conosco muito mais do que qualquer um dos nossos 5 sentidos. Isso é bênção de Deus na nossa vida. Em João 14, 26, Ele é o Consolador. Ao nos esforçar para permanecer no caminho que leva à vida eterna, o Espírito Santo pode orientar-nos em nossas decisões e proteger-nos de perigos físicos e espirituais. Por intermédio dele, podemos receber os dons do Espírito Santo para nosso benefício e para benefício daqueles a quem amamos e servimos. Assim, como a voz de um pai e de uma mãe pode acalmar uma criança que chora, os sussurros do Espírito Santo podem dissipar nossos temores, acalmar nossas preocupações da vida e consolar-nos quando estivermos tristes. O Espírito Santo pode tornar-nos plenos de esperança e perfeito amor e ensinar-nos as coisas pacíficas do reino.
Pelo Espírito Santo seremos santificados. Olha aí quantas virtudes, quantas funções que o Espírito Santo traz em nossa vida. Só que a igreja precisa consolar-se de forma mútua. O texto nos fala: consolem-se uns aos outros. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos orienta. Mas a palavra de Deus fala: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Como eu já te disse, nesse texto a intenção de Paulo não era oferecer ali a cronologia dos acontecimentos futuros, quando iria acontecer, quando ele iria voltar. A intenção não era isso, mas era exortar a igreja. Uma forma de incentivar uns aos outros diante das provações e das dificuldades. Agora a gente vai ver como que ele repete esse assunto em outras partes dessa carta. Vamos ler alguns textos aqui em Tessalonicenses. Vamos lá no capítulo 2, versículo 11 e 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Vocês viram lá? Exortando e consolando. Vamos lá no capítulo 3, versículo 2. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimos na fé. Versículo 7, capítulo 3 mesmo. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Nós vamos passar por necessidades e tribulação. Capítulo 5, versículo 11. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Versículo 14, capítulo 5. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Isso tudo na primeira carta a Tessalonicenses. Exortem, edifiquem, se incentivem, auxiliem, confortem. Essa é a nossa função, essa é uma orientação que está para todos nós na palavra do Senhor. E quando nós tivermos uma vida de lealdade a Cristo, isso vai implicar que nós vamos sofrer perseguição, provação, lutas, dificuldades e até mortes. E Paulo está nos mostrando que o consolo de um para com o outro vai ajudar a enfrentar todas essas situações, toda essa tribulação que todos nós vamos passar. Por isso, Cristo tem que ser bem real na nossa vida. Porque quando chegar o momento de provação, nós não podemos ficar desanimados. Em 1 João 5,19 fala que o mundo está sob o poder do maligno. Deus criou o mundo e tudo que nele há, mas o sistema é maligno. O sistema está na mão do inimigo. E eu te pergunto, qual tem sido a sua postura em relação a Cristo? Você está sendo leal a Cristo ou você está andando em conformidade com o mundo?
Qual tem sido a sua postura? Lealdade a Cristo ou conformidade com o mundo? E de acordo com esse texto de Paulo, consolar é uma forma de estimular o outro, para ele permanecer firme na fé, independente das circunstâncias que a pessoa possa estar vivenciando. Nossa função é incentivar uns aos outros, consolar uns aos outros no momento de dificuldade. Porque ninguém vai estar isento de tragédias na sua vida. Ninguém. Não adianta pensar que estamos em Cristo, que nós não vamos passar por nada de ruim. Nós vamos ser provados o tempo todo. E nós sempre temos que ter nosso irmão do lado, nos apoiando, nos consolando, nos exortando, nos incentivando, nos levantando, do mesmo jeito que o Espírito Santo faz com a gente. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E essas palavras referem-se à esperança. A esperança de Deus, a esperança que Deus nos dá em Cristo. E nós temos que exercer esse consolo, esse apoio, principalmente com aqueles que estão fracos na fé, que estão desanimados na fé, que estão passando por problemas. Essa é a nossa função, consolar essas pessoas. A pregação do Evangelho não pode ser apenas de combater pecado. O Evangelho não é só chegar aqui que você não pode pecar, que você vai estar salvo. Mas também palavras de esperança. E muitas vezes a gente sente que as palavras parecem inúteis e sem valor. Muitas vezes a gente sente que quando a gente vai consolar uma pessoa, vai falar alguma coisa, a gente fala assim: falei o que não devia ter falado. Ou você vê que o que você falou, você não mexeu com a pessoa. Você não incentivou, você não levantou aquela pessoa. E você acaba ficando com peso no coração. Acontece isso ou não acontece? Muitas vezes a gente não tem nem o que falar. A gente sente que não faz qualquer diferença no abatimento e na tristeza daquela pessoa. E a grande verdade, quando a gente fala das nossas palavras, elas não fazem diferença. E o que nós devemos apresentar não são as nossas palavras, mas a palavra do Senhor. Porque a palavra dele é viva e poderosa. Em Marcos 13:31, está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, de posse dessa promessa, nós devemos consolar uns aos outros. Porque quem vai nos dar a palavra certa nesse momento, quem é? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver em nós, nós teremos a palavra certa para consolar o nosso irmão. Um dos momentos mais difíceis é a morte. E a morte é a coisa que é mais certa na vida de todo mundo. Todos nós vamos morrer. Nossos pais. A sequência seria os pais enterrarem os filhos. E isso vai acontecer na nossa vida. E é a coisa que nós menos estamos preparados. Os filhos enterrarem os pais.
Mas acontece, né? Desculpa aí, gente, a troca aqui. Nós passamos por um momento que a gente viu aí muitos pais enterrando os filhos aí há poucos anos atrás, aí, muitos adolescentes sendo assassinados, muitos pais enterrando os filhos. E a cronologia seria os filhos enterrarem os pais. Mas nós vamos enterrar nossos amigos, nós vamos enterrar parentes, nós vamos enterrar membros da igreja. Como vai ser a nossa palavra de consolo com nossos irmãos? Nós estamos ainda numa pandemia. Tivemos milhares de mortes no mundo inteiro. Várias pessoas perderam seus entes queridos. Aqui na igreja nós não tivemos nenhuma baixa com relação à Covid. Mas tivemos pessoas próximas que conhecemos que faleceu de Covid. Qual foi nosso papel? Nós oramos e ligamos para todos. Pessoas estavam ansiosas, pessoas estavam escondidas dentro de casa, com medo, sem saber o que ia acontecer. As igrejas fechadas. Nós ligamos para todos os nossos irmãos para consolar nesse momento? Nós vivemos numa unidade que nós procuramos todos os nossos irmãos para consolar? Para dar esperança? Nós tivemos muito crente com medo de morrer. Tivemos ou não tivemos? Então, medo real. Nós vamos ter medo. E a nossa função era essa: consolar uns aos outros. E nós fizemos. O campo lá fora estava fértil. E nós ainda conhecemos a palavra. Nós temos a palavra de esperança. Que nós vamos morrer e vamos viver eternamente ao lado de Cristo. Mas as pessoas lá no mundo não. E o campo estava fértil para se pregar a palavra. Muitas igrejas reclamaram que a pandemia desestimulou, o membro afastou, o membro saiu. Mas as igrejas que estavam preparadas para consolar, para ajudar nesse momento, elas cresceram e cresceram muito. A maior parte das igrejas cresceram durante a pandemia. Nosso primeiro encontro lá em Ravenna, pastor Márcio Santos falou que quando começou a pandemia, que fechou as igrejas, a diretoria da Convenção Mineira se desesperou. Como que eles iam fazer para bancar os missionários, para bancar os projetos da convenção em todo o estado de Minas. E para surpresa deles, a arrecadação da convenção aumentou. Por que aumentou? Aumentou os membros na igreja. O recurso que chega na convenção é o recurso que as igrejas repassam. Se aumentou a arrecadação na igreja, aumenta o repasse para a convenção. Então as igrejas cresceram nesse período. As igrejas que retraíram foi porque não teve trabalho. Essa é uma realidade. Então nós temos que estar preparados nesse momento para poder estar consolando um ao outro, para estar animando um ao outro, estar incentivando, estar fortalecendo o outro na fé. Momento de morte é um momento muito difícil na vida de todo mundo. Quem já foi aqui num velório de um ímpio? Todo mundo já foi, né? Como que é? Desespero. Porque não tem esperança da vida eterna.
E quando você vai no velório de um crente, que tem o Espírito Santo, que vive a palavra do Senhor, você sente paz. Você sente consolo, que aquela pessoa está consolada pelo Espírito Santo daquilo que aconteceu. Eu e a Ana tivemos exemplo disso, né? No velório que nós fomos, né? A família que perdeu os 2 filhos, o casal perdeu os 2 filhos, no período de 1 ano. E nós chegamos lá, e nós vimos a paz no pai e na mãe. Tinha perdido o filho, 1 ano depois perdeu a filha. E ele, pleno, ele consolou mais a gente que a gente ele. Ele chamava para tomar café, vão ali, e conversando. Não, vai descansar? Não, vou ficar aqui, que é a última noite que eu vou passar com a minha filha. Ela está com o Senhor agora. Então, é bom você sentir isso na pessoa, essa paz do Espírito que a pessoa tem. E o momento de morte é um momento difícil. Eu tenho um tio, perdeu a filha, né, minha prima, e ele tinha um comércio e tinha um outro concorrente dele com o comércio. E os 2 se consideravam inimigos. Não tinham amizade assim de, se conheciam há muito tempo, não tinham, mas eram concorrentes de comércio. E essa minha prima tomou um tombo, dia 24 de dezembro, internou e morreu dia 31 de dezembro. Véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Teve o velório, o enterro dia 1º de janeiro. Qual foi a reclamação desse meu tio? Eu não volto a conversar com ele, ele não foi no velório da minha filha. Quer dizer, no momento de tristeza, no momento de angústia, perdeu a filha, mas ele queria que o inimigo estivesse lá. Porque é nessa hora que a gente vê quem é amigo. É nessa hora que você não precisa chegar lá e falar um monte de coisa. Mas é você dar aquele abraço de 1, de 2 minutos. Só de você estar abraçado ali, a pessoa está sentindo a sua presença. E não tem muito o que falar. Ou você dá um abraço e não fala nada, ou você fala. O que você precisar, conte comigo. E é nesse momento que nós temos que consolar. E principalmente se esse texto está falando da morte. E esse é o nosso papel como cristão. Sempre auxiliar e consolar uns aos outros, principalmente aqui dentro. Com os irmãos na fé. E quem for chegando, quem Deus for colocando, vai entrar no mesmo barco. Porque o exemplo arrasta. E essa é a nossa função como cristão. São 25 dons de mutualidade, uns para com os outros. E principalmente no momento da morte, é o momento mais difícil da nossa vida. A gente sabe que vai acontecer, a gente nunca está preparado. Mas nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos console e que nos dê as palavras certas nesse momento. E que a gente possa estar auxiliando uns aos outros. Gary Collins falou o seguinte: Jesus Cristo é o melhor modelo que temos de um maravilhoso conselheiro. Jesus usava técnicas de aconselhamento diferentes, dependendo da situação, das características do aconselhando e da natureza do problema. Às vezes ele simplesmente ouvia com atenção, sem dar uma orientação muito clara. Mas em outras ocasiões ele ensinava com palavras claras
e firmes. Ele animava e amparava, mas também questionava e conversava. Ele acolhia os pecadores e necessitados, mas também requeria deles arrependimento, obediência e ação. Nós podemos ser assim? Nós podemos aconselhar dessa forma também? Sim. Quem que vai nos dar essas palavras em diferentes situações, diferentes problemas aqui? O Espírito Santo. O Consolador. O Espírito de Deus. É Ele que vai nos capacitar nesses momentos. E com pequenos gestos, gestos simples, nós vamos consolar uns aos outros. Um abraço. Estando ali perto. Cada pessoa te vê nesse momento, ela vai perceber que ela é importante para ela. E essa é a nossa função nesse momento. Amar uns aos outros, consolar uns aos outros. O que você acha que acontece se você pudesse oferecer uma ajuda através de uma palavra de consolo e conforto a uma pessoa que esteja precisando? Ela vai se sentir amada, não vai? E o que nós, como igreja, como servos de Cristo Jesus, precisamos fazer é isso. Sem esquecer de estimular, de consolar, de incentivar aqueles que precisam da graça de Deus. O tempo todo. E a grande da verdade, nós somos muito falhos. Muitas pessoas estão desanimadas com as pressões do dia a dia. E qual tem sido a nossa palavra para essas pessoas? Qual tem sido a nossa postura para com essas pessoas? Concluindo, precisamos ter a nossa fé fortalecida de forma mútua dentro do corpo, a fim de que as provações possam ser vencidas. Amém? Que nós possamos mudar nossas atitudes, que nós possamos estar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos dê as palavras certas no momento de angústia das outras pessoas. Amém?